Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Ao completar a volta de número 70 em torno do Sol, eu posso dizer a você com uma razoável dose de certeza que eu tenho praticamente tudo o que eu desejava ter quando menino, só que 60 anos atrasado. Hoje, 13 de outubro de 2025, é o dia do fisioterapeuta, o Dia Nacional do Dinheiro, o Dia Mundial da Trombose, o Dia do Terapeuta Ocupacional e o Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais. Os indicadores financeiros mostram a acentuada elevação do dólar e do euro, o recuo da Bolsa de Valores, Bitcoin em alta expressiva, IPCA e Selic na mesma e a alta do grama do ouro. A revista Oeste está noticiando que Jason Miller, assessor especial do presidente norte-americano Donald Trump, criticou ontem o satânico psicopata golpista, dizendo que ele não vai, abre aspas, desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece, fecha aspas. Jason Miller também chamou de nojento, repugnante, o que o doente mental tem feito com o presidente Jair Highlander Bolsonaro, condenado a quase 30 anos de prisão por uma psicodélica tentativa de golpe. Na postagem, Jason Miller também defendeu Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, afirmando que, abre aspas, o que ele fez com Felipe Martins é repreensível, fecha aspas. Uma situação muito grave está complicando ainda mais a vida do satânico psicopata golpista cujo nome não se pronuncia aqui. Uma postagem do Café na plataforma X esmiuça o assunto e eu trago para você os detalhes. A tentativa de um juiz estrangeiro de sequestrar alguém em território norte-americano pode ser considerado um ato de guerra pelos Estados Unidos. Para começar, a questão da violação da soberania dos Estados Unidos. Qualquer tentativa de um agente estrangeiro, seja um juiz, promotor ou policial, de exercer poder coercitivo dentro do território norte-americano sem autorização do governo dos Estados Unidos, é considerado uma violação direta da soberania nacional. Isso é tratado como uma forma de intrusão estatal semelhante ao envio de tropas ou de espiões. Nos Estados Unidos, isso recai sob a Foreign Missions Act e sob o princípio da soberania territorial do direito internacional. Mesmo um mandado judicial estrangeiro não tem efeito em solo norte-americano sem passar pelos canais diplomáticos e judiciais, como os tratados de extradição e as cartas rogatórias. A seguir, vem a diferença entre ato de guerra e ato hostil. No ato de guerra, se a tentativa envolver o uso de força armada, sequestro físico ou ameaça militar, o governo dos Estados Unidos pode tratar o caso como casus belli, ou seja, motivo legítimo para uma resposta militar. No caso de um ato hostil ou terrorismo estatal, se a ação for praticada por agentes estatais, como um juiz policial ou agente estrangeiro, de forma clandestina ou não autorizada, seria enquadrada como ato hostil, interferência estatal ilegal ou até terrorismo patrocinado por Estado. Existem precedentes históricos que mostram o peso disso. Em 1980, por exemplo, o assassinato de um dissidente chileno em Washington, D.C., por ordem de agentes da ditadura Pinochet, foi tratado como terrorismo de Estado estrangeiro. Se um juiz estrangeiro ou quem haja sob autoridade judicial tentasse capturar alguém aqui nos Estados Unidos,
O FBI trataria o problema como uma tentativa de sequestro internacional com motivação política. E o Departamento de Estado consideraria ato hostil de governo estrangeiro. E as consequências diplomáticas? O governo norte-americano reagiria de forma severa, com expulsão de diplomatas, sanções imediatas ao país de origem, suspensão de cooperação jurídica e, dependendo do caso, poderia acionar o Conselho de Segurança da ONU ou até autorizar o uso de uma força proporcional em legítima defesa da soberania. Resumo da ópera. Um juiz estrangeiro tentar sequestrar um cidadão norte-americano em solo norte-americano é considerado uma violação grave de soberania e pode ser interpretado como um ato de guerra se houver envolvimento direto ou apoio do Estado estrangeiro. E se você ainda não está sabendo o que aconteceu a essa altura e não está entendendo o motivo de toda essa explicação, fique sabendo que o satânico psicopata golpista de notória ignorância jurídica e de suprema soberba mandou os jagunços dele, da Gestapo Federal Brasileira, monitorarem, prenderem e sequestrarem Flávia Magalhães Soares, uma cidadã norte-americana em solo norte-americano. Isso já repercutiu mundialmente, como você pode ver pela postagem do Mário Naufal, que eu também vou trazer para você daqui a pouquinho. As autoridades norte-americanas, tais como o Departamento de Estado e o secretário da Guerra, já estão cientes. O Mário Naufal também não deixa por menos e diz: imagine um juiz tão poderoso que ele tenta prender um norte-americano nos Estados Unidos. Mas ainda fica pior. Ele tentou fazer isso usando policiais brasileiros. Para esclarecer, segundo se informa, o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, queria que os agentes dele pegassem uma cidadã norte-americana e arrastassem ela para algum lugar onde ele pudesse prendê-la. Flávia Magalhães, que mora aqui na Flórida, foi de alguma forma puxada para dentro da investigação sobre fake news, provavelmente por criticar o doente mental. E o problema... Bom, há mais de um problema. Primeiro, Flávia é uma cidadã norte-americana. Segundo, ela nem estava no Brasil. Terceiro, o satânico psicopata golpista jamais pensou na lei, seja ela brasileira ou norte-americana. O doente mental decidiu que um detalhezinho desses não importava e emitiu uma ordem de prisão secreta, de qualquer jeito. Mas aí fica ainda mais esquisito. Documentos sugerem que a Polícia Federal do Brasil estava, na realidade, observando Flávia durante um protesto aqui na Flórida. Uma cidadã norte-americana, dentro dos Estados Unidos. É sério. Agora, o Departamento de Estado está sabendo do caso. E se isso for verdade, o satânico psicopata golpista não apenas cruzou uma linha. Ele marcou uma viagem, passou por fora da alfândega e começou a brincar de policial mundial. Não surpreende que ele tenha sido sancionado pelos Estados Unidos. O Voldemort brasileiro está vivendo numa ilusão onde ele é um Deus todo-poderoso. Talvez ele nem saiba que o Voldemort perde no final. A própria Flávia fez uma postagem confirmando tudo isso. Ela diz que, abre aspas, sim, é verdade. Tudo ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2024, num parque de Fort Lauderdale, onde estávamos realizando um protesto pacífico de brasileiros. Eu fui informada pelos coordenadores do evento de que a Polícia Federal estava lá para me observar, mas a ordem não era para observar, era para me sequestrar. Meus advogados confirmaram o que eu já disse. Agora temos provas. Fecha aspas. O maior ladrão da história do Brasil chegou ontem a Roma, na véspera de um encontro programado com o Papa Leão XIV no Vaticano e de eventos da ONU. Apesar da passagem pela Itália, não há expectativa de uma reunião
com a primeira-ministra Giorgia Meloni. O que se informa é que o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados, em mais essa caravana holiday internacional, estaria na Europa para receber um prêmio. O Prêmio Nobel. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. Você viu nos indicadores financeiros o violento salto no câmbio quando o dólar, por exemplo, pulou de R$ 5,37 para R$ 5,50 de uma vez só. Essa perturbação generalizada foi causada por uma declaração do presidente Donald Trump, reclamando de uma posição comercial extremamente agressiva tomada pela China, que anunciou ao mundo por meio de uma carta que os chineses vão impor, a partir de 1º de novembro, controle de exportação de larga escala sobre praticamente todos os produtos chineses e alguns que eles nem fabricam. Isso, segundo Trump, afeta todos os países, sem exceção, e foi um plano arquitetado pela China há muitos anos. É algo jamais visto no comércio internacional e uma desgraça moral no tratamento com outras nações. Donald Trump diz ainda que, baseado no fato de que a China tomou essa posição sem precedentes, e falando apenas pelos Estados Unidos e não por outras nações que foram igualmente ameaçadas, a partir de 1º de novembro deste ano, ou até mesmo antes disso, dependendo de outras ações praticadas pela China, os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 100% sobre a China, acima e além de qualquer tarifa que os chineses já estejam pagando. Da mesma forma, a partir de 1º de novembro, o governo dos Estados Unidos vai impor controles de exportação sobre qualquer e sobre todo software considerado crítico. É impossível acreditar que a China tenha tomado tal atitude, mas ela tomou e o resto é história, encerra o presidente Donald Trump. Quando o assunto é destruição da economia e prejuízo causado à população, então não existe ninguém mais no horizonte do que a quadrilha Petralha. Uma netespectadora amiga, Bia Lopes, me enviou uma denúncia repugnante. Ela diz que parece que o prato do dia são os aposentados e pensionistas. Cabral e Pezão criaram, com o Fundo de Pensão do Rio Previdência, a Real Oil Finance Trust, para antecipar receitas futuras dos royalties do petróleo e financiar o caixa do Estado. Foi um caos. Os aposentados e pensionistas sem receber, vivendo de favores, doações de cestas básicas. Muitos foram despejados. E agora, essa tragédia anunciada que é a entrada na pauta em regime de urgência já para esta terça-feira, 14 de outubro, às 15h, do projeto de lei 6035 de 2025 do Governo do Estado, que acaba com o Caixa do Rio Previdência, o fundo que garante as aposentadorias e pensões dos servidores públicos estaduais. Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a assinatura de um acordo com os líderes do Egito, Catar e Turquia para assegurar a implementação do acordo de paz que põe fim à guerra em Gaza após mais de 2 anos de conflito. O documento estabelece a supervisão conjunta do cessar-fogo, um esquema para o intercâmbio de reféns e prisioneiros palestinos e a reativação de canais diplomáticos para buscar um acordo global para o enclave. O presidente egípcio detalhou os próximos passos após a entrada em vigor do cessar-fogo, afirmando que o Egito trabalhará com os Estados Unidos em coordenação com parceiros nos próximos dias para assentar as bases da reconstrução da faixa de Gaza.
A intenção é a de organizar uma conferência sobre recuperação inicial, reconstrução e desenvolvimento. Enquanto isso, a escória da humanidade, representada pelos terroristas do Hamas, entregou apenas 4 dos 28 corpos de reféns mortos e gerou indignação e angústia entre os familiares que ainda aguardam os restos mortais dos entes queridos em Israel. A decisão de entregar apenas uma pequena fração dos corpos foi recebida pelas famílias como uma violação flagrante do acordo e um aumento inaceitável do sofrimento. O acordo de trégua previa a devolução dos corpos de todos os reféns falecidos em poder do Hamas. Contudo, dias antes, o grupo terrorista já havia insinuado dificuldades em localizar todos os restos mortais no prazo estabelecido. Embora a inteligência israelense esperasse receber entre 7 e 15 corpos, a cifra final de 4 foi muito menor, aumentando a frustração. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, já havia alertado as famílias sobre os obstáculos logísticos e de localização que pode atrasar o processo. Um dos reféns libertados hoje pelos terroristas do Hamas foi o jovem Eviatar David, que enfrentou um dos mais bárbaros abusos no cativeiro: ser forçado a cavar a própria cova. Após mais de 700 dias de horror, David se reuniu com seus pais em um reencontro tomado por alegria e incredulidade. David, de 24 anos, estava entre os últimos 20 reféns vivos libertados como parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Ele foi sequestrado durante o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 no Festival de Música Nova. Durante o fim de semana, o Departamento de Estado norte-americano anunciou formalmente o fechamento da USAID e informou que praticamente todos os funcionários remanescentes estão demitidos. Na revista Oeste, a informação de que a Venezuela fechou a embaixada na Noruega depois da entrega do Prêmio Nobel a Maria Corina Machado. E como você sabe, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz deste ano é a líder da oposição que é feita sem descanso contra o podre narcoditador Nicolás Maduro. É interessante notar que essas figurinhas aí da foto ao lado, rainhas da hipocrisia, foram incapazes de se manifestar. Nenhuma dessas vagabundas abriu o bico para parabenizar a também mulher Maria Corina Machado pelo prêmio recebido. Ei, psite, você consegue ouvir alguma delas comemorando a vitória da venezuelana Maria Corina Machado? Neste dia 13 de outubro, em 1843, na cidade de Nova York, era fundada a B'nai B'rith, a mais antiga organização judaica de serviços do mundo. Em 1867, a Estrada de Ferro Central do Brasil chegava a Entre Rios, hoje Três Rios, no entroncamento com a Estrada de Rodagem União e Indústria. Em 1884, o meridiano de Greenwich se tornava o ponto de referência para a determinação dos fusos horários. Em 1892, Edward Emerson Barnard, um astrônomo norte-americano, registrava o primeiro cometa descoberto por meios fotográficos. Em 1982, começava a formação do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, extinguindo as 7 quedas. Em 1996, o piloto Damon Hill era campeão mundial de Fórmula 1. Em 2005, o dramaturgo inglês Harold Pinter recebia o Prêmio Nobel de Literatura. E em 2010, 33 mineiros chilenos chegavam à superfície depois de soterrados durante 69 dias na mina de San José. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa,
que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens, e dizer que eu leio todas elas, todas as mensagens, sem deixar nenhuma de fora, embora eu nem sempre consiga responder individualmente por causa do acúmulo de trabalho, agora que eu estou fazendo tudo sozinho, né? Mas eu peço também para que você não deixe de escrever e para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos os que você conhece, para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para a Maria Rita, para a Maria de Lúcia Fernandes, para a Maria das Graças Valentim, para Lia Nogueira Casanova Sawaia, Sale Luiz, Cláudio Severo da Costa, Fábio Prudente e para o José Luiz de Barros Filho. E mais uma coisinha. O tempo passa e agora eu sou tão velho, mas tão velho, que me lembro de quando mudança climática era chamada de primavera, verão, outono e inverno. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, trazendo a você, que é empreendedor, a frase motivacional do dia. O cliente quer desconto, o funcionário quer aumento e o desgoverno quer imposto. Boa sorte! Hoje, 14 de outubro de 2025, é o dia do meteorologista, o Dia Nacional da Pecuária e o Dia Mundial da Padronização. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, avanço da Bolsa de Valores, recuo do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Em mais um episódio da série Ratos que Abandonam o Navio, o portal Space Liberdade traz a informação de que o indivíduo conhecido pelas alcunhas de Boca de Caçapa, ou Laxante, ou Sapão, estaria cogitando sair do Sindicato do Crime Organizado antes da data de aposentadoria, o que, para ele, seria apenas no ano de 2030. Já o Paulo de Tarso traz a notícia de que a Bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, também está pensando em sair do Sindicato do Crime Organizado antes da data de aposentadoria. E ele pergunta: o que será que está acontecendo? Uma notícia publicada pelo portal esquerdoide UOL informa que o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, negou um pedido da defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro para que a prisão domiciliar dele fosse revogada. O Marcelo Rocha Monteiro, que possui um sólido lastro jurídico, comentou o absurdo na plataforma X dizendo o seguinte, abre aspas, a lei brasileira admite que alguns réus respondam a processos criminais em liberdade. Aguardarão o julgamento soltos. A lei brasileira admite também que outros réus respondam a processos criminais presos. É a prisão preventiva. Aguardarão o julgamento presos. A lei brasileira, obviamente, não admite que fique preso preventivamente um indivíduo que não é réu no processo em que a prisão foi decretada. Se não é réu, não está aguardando o julgamento. Portanto, está preso
preventivamente aguardando o quê? O fim dos tempos? Ou talvez o fim do Estado de Direito no Brasil? Em tempo. Importante não confundir. A prisão de Bolsonaro não foi decretada no processo de tentativa de golpe, e sim num processo ao qual estão respondendo o filho dele, Eduardo, e o jornalista Paulo Figueiredo. Jair Bolsonaro foi excluído do processo, mas, incrivelmente, continua preso. Ingressei no Ministério Público em 1986, atuando sempre como promotor de justiça na área criminal. Leciono Direito Processual Penal desde 1987. Nunca vi um absurdo desses ser praticado por um juiz substituto no primeiro dia de trabalho, muito menos por um ministro do STF. Kafka foi superado. Fecha aspas. Este absurdo judicial relatado e comentado pelo Marcelo Rocha Monteiro não para por aí, absolutamente. Segundo o Zach Lopes, acontece que a venérea Procuradoria-Geral da República, comandada pelo blenorrágico mental Paulo Gonet, resolveu ignorar os termos da Constituição de 88, que especifica que os controladores do comportamento e atuação dos integrantes daquilo que deveria ser o Supremo Tribunal Federal são os senadores, e que eles, lá no Senado Federal, têm a prerrogativa de promover o impeachment de qualquer um dos 11 que andar fora da linha constitucional. É evidente que para o atual PGR, um mero amarra-cachorro do satânico psicopata golpista, as folhas com o texto impresso da Constituição não devem servir nem para limpar o fiofó, já que não se dá atenção alguma ao que está escrito lá, por mais imperfeita que ela seja. A venérea Procuradoria-Geral da República agora tenta usurpar a prerrogativa do Senado Federal e assumir o controle total sobre qualquer tentativa de punição aos integrantes do atual Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF. Um parecer recente do mentalmente blenorrágico ou sifilítico devorador de sanduíches de batata frita defendeu que somente ele tem legitimidade para apresentar denúncias por crime de responsabilidade, ou seja, para mover pedidos de impeachment contra os magistrados da Suprema Corte, que, por sinal, atualmente, de magistrados ou de Suprema Corte não tem nada, né? O ponto que mais chama a atenção é de quem assina essa tese, ao mesmo tempo flagrantemente inconstitucional e canalha. Ele mesmo, o atual venério Procurador-Geral da República, o mentalmente blenorrágico Paulo Gonet, ou Blenô. Como se não bastasse, a figurinha é amigo pessoal e mesmo ex-sócio do laxante Sapão no IDP, uma escolinha fundada pelo Boca de Caçapa e com laços próximos a outros integrantes da Pocilga. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o corrupto e morbidamente obeso integrante do Sindicato do Crime Organizado, cuja alcunha é Glória, marcou o julgamento de Felipe Martins e dos demais réus do chamado Núcleo 2 para dezembro, em sessões que serão realizadas nos dias 9, 10, 16 e 17. Aqui nos Estados Unidos, como você verá dentro de instantes, o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras confirmou que Felipe Martins jamais ingressou nos Estados Unidos na data alegada, contradizendo o argumento do satânico psicopata golpista. Com isso, o juiz Gregory Presnell, de um tribunal aqui da Flórida, poderá decidir pelo chamado Dispositive Motions, antecipando o veredito dele a favor do ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, possivelmente antes do julgamento marcado para o Brasil. Pois é, essa notícia está circulando há alguns dias, mas vale a pena registrar que a vida do satânico psicopata,
o verdadeiro golpista, cujo nome não se pronuncia aqui, está cada vez mais complicada. O CBP, que é a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras aqui dos Estados Unidos, declarou oficialmente que Felipe Martins, o ex-assessor de assuntos internacionais do presidente Jair Highlander Bolsonaro, jamais entrou nos Estados Unidos na data utilizada pela Gestapo Federal, comandada pelo doente mental de notável ignorância jurídica e suprema soberba, e que, com base nessa informação falsa, mandou prender e torturar Felipe Martins. A declaração do CBP norte-americano é a seguinte, abre aspas, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da análise, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Esta constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Fecha aspas. Da mesma forma, vale o registro de que o visto norte-americano de José Levi, conselheiro do CAD e ex-secretário-geral do absolutamente inútil, corrupto e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelo satânico psicopata golpista, foi revogado pelo governo dos Estados Unidos. A medida que pegou não só Brasília de surpresa, mas também setores do mercado financeiro, mostra que a conivência com censura e perseguição política no Fazendão começa a ter consequências sobre outros setores, além de impactar apenas o setor judiciário brasileiro. Na edição de ontem, eu falei extensivamente a você sobre o caso da brasileira naturalizada norte-americana Flávia Magalhães. Hoje, o Rafa Couto traz uma postagem que faz sentido. Ele pergunta ao satânico psicopata se não teria sido mais fácil vir a público desmentir ou mesmo processar a Flávia Magalhães, em vez de mandar os jagunços da Gestapo Federal atrás dela aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, lembra o Rafa, quem não deve, não teme. E abaixo desse texto do Rafa Couto, a postagem da Flávia, que deu origem a toda a perseguição que ela tem sofrido desde 2023. Na postagem, ela pergunta, abre aspas, vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia em Brasília assim que o chefão do narcotráfico foi transferido? O que um ministro da Suprema Corte tem o que falar com um bandido? O narcotráfico está dentro do STF. Fecha aspas. O presidente Donald Trump diz que o grupo conhecido como BRICS representa um ataque contra o dólar e afirmou que qualquer país que quiser fazer parte desse grupo será tarifado. Like the dollar, I'm very strong on the dollar.
And anybody who wants to deal in dollars, they have an advantage over people that aren't. But for the most part, we're keeping it that way. I think if Biden would have, Biden, that group would have gotten elected, meaning Kamala, you wouldn't have the dollar as your currency anymore. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And now the domination, like BRICS. I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the U.S. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador e espalhe essa boa notícia. clnewsoficial.com. A revista Oeste informa que um novo apagão atingiu o Brasil na madrugada de hoje, 14 de outubro, afetando todas as regiões do Fazendão. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, a falha começou com um incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, o que interrompeu cerca de 10 mil megawatts de carga no sistema interligado nacional. A interrupção afetou os subsistemas Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O ONS iniciou a recomposição imediatamente depois da ocorrência e restaurou totalmente o fornecimento em até 2h30. O episódio mais recente se soma a uma sequência de interrupções no sistema elétrico brasileiro. Em agosto de 2024, Acre e Rondônia ficaram totalmente sem energia e 2 meses depois, uma tempestade intensa deixou mais de 3 milhões de consumidores às escuras na Grande São Paulo. Em 2023, um apagão de grandes proporções afetou 25 estados e o Distrito Federal. Na ocasião, as regiões Norte e Nordeste ficaram isoladas do restante do Fazendão por quase 6 horas, em um dos incidentes mais graves da década. O grupo terrorista Hamas anunciou hoje a entrega de mais 4 corpos de reféns israelenses. Horas antes do anúncio, autoridades israelenses haviam antecipado que a passagem de fronteira de Rafah, que conecta a faixa de Gaza com o Egito, permaneceria fechada pelo menos até amanhã. Além disso, Israel sinalizou que o ingresso de ajuda humanitária ao enclave será restringido como parte da pressão sobre o grupo islamista para que ele liberte os corpos que ainda mantém em seu poder. Israel notificou às Nações Unidas de que, a partir de amanhã, permitirá a entrada de apenas 300 caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza, o que representa a metade do que havia sido acordado inicialmente. A restrição é ainda mais severa quanto ao fornecimento de energia. Não será autorizada a entrada de combustível nem de gás no enclave, exceto em casos pontuais vinculados à infraestrutura humanitária. A informação consta em um documento acessado pela Reuters e teve sua autenticidade confirmada pela ONU. Um sinal inequívoco de que não existe diálogo possível com qualquer tipo de criminoso e que criminoso bom é criminoso morto, que terrorista bom é terrorista morto, foi dado pelos próprios terroristas do Hamas, que realizaram execuções públicas em massa na faixa de Gaza ontem, apenas algumas horas depois da assinatura de um tratado de paz com Israel, segundo vídeos que circulam nas redes sociais e foram verificados por veículos internacionais. As imagens mostram 8 homens espancados e vendados, ajoelhados em uma rua, antes de serem executados a tiros por militantes do Hamas, diante de uma multidão que aplaudia. De acordo com o grupo, as vítimas seriam criminosos e colaboradores de Israel, embora nenhuma prova tenha sido apresentada
segundo informação prestada pela BBC. Na revista Oeste, a notícia de que a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, afirmou que só poderá ir a Oslo, na Noruega, receber o Prêmio Nobel da Paz quando o podre narcoditador Nicolás Maduro sair do poder. Maria Corina permanece escondida devido a ameaças diretas contra a vida dela e só pensa em deixar o país sul-americano quando houver mudanças políticas reais. Numa entrevista a um jornal norueguês, ela explicou as dificuldades que tem para se locomover com liberdade e afirmou que a Venezuela deve ser livre. Como eu disse na edição de hoje do Jornal dos Jornais, são os ossos do ofício. O Papa, liderança máxima da Igreja Católica, é obrigado a receber e conversar com todo tipo de gente, de acordo com as regras do cerimonial do Vaticano. Ontem foi a vez de Leão XIV receber o maior ladrão da história do Brasil e de ser fotografado ao lado dele. A foto, no entanto, reflete inequivocamente o constrangimento, o incômodo de Leão XIV por ter do lado dele uma figura tão repugnante. Agora, pense bem. Se é difícil para o Papa Leão XIV, imagine como é difícil para milhões de brasileiros. Neste dia 14 de outubro, em 1884, o inventor norte-americano George Eastman recebia uma patente pelo novo filme fotográfico em rolo. Em 1926, o livro infantil Ursinho Pooh, de A. Milne, era publicado pela primeira vez. Em 1947, o piloto de testes norte-americano Charles Chuck Yeager quebrava a barreira do som no avião experimental Bell X-1. Em 1952, era fundada a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituição hoje reduzida a um antro esquerdista. Em 1962, a crise dos mísseis de Cuba começava quando uma aeronave de reconhecimento norte-americana tirava fotografias dos mísseis balísticos soviéticos sendo instalados em Cuba. Em 1964, o pastor batista e ativista político norte-americano Martin Luther King Jr., que combatia a desigualdade racial através da não-violência, se tornava a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Em 1968, a primeira transmissão de televisão ao vivo por astronautas norte-americanos em órbita era realizada pela tripulação da Apollo 7. E em 2012, Felix Baumgartner, um paraquedista e base jumper austríaco, saltava com sucesso de um balão de hélio na estratosfera a 39 mil metros de altura e aterrissando no estado norte-americano do Novo México. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu netjornal, que me envia mensagens, e dizer que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder individualmente por causa do acúmulo de trabalho. Agora que eu faço tudo sozinho, né? Mas eu peço a você que continue escrevendo e peço também que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece para que esse jornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o Jorge de Vargas, para o Marcos Gualberto Oliveira, para Dirlene Santos, Adeilde Marques, J.D. Filho, José Nivaldo Camelo, Mônica Kuvardit e para o João Carlos Pereira Roque. E mais uma coisinha. Com essa história do metanol a coisa tá feia. Agora, nem mesmo os despachos de macumba estão confiando na cachaça. Até a próxima.
Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Pensando aqui com meus botões, existiram crimes na ditadura militar? Com toda a certeza. O pior dos crimes, inclusive, foi a anistia dada a todos os bandidos que hoje desgovernam o fazendão. Hoje, 15 de outubro de 2025, é o dia do professor, o dia do normalista, o dia do educador ambiental, o dia do médico neurologista, o dia do consumo consciente, o dia mundial da bengala branca, o dia internacional da mulher rural e o dia mundial da lavagem das mãos. Indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores e Bitcoin baixando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A revista Oeste está informando que, em meio à expectativa por avanços nas relações bilaterais, o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, confirmou hoje que representantes do Fazendão e dos Estados Unidos vão discutir amanhã temas sensíveis. Entre eles, o aumento de tarifas a produtos nacionais e sanções a autoridades brasileiras. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e Maurinho Bobeira, o ajudante de ordens do Papa Smurf, o megalonanico, que é o verdadeiro chanceler, vão participar do diálogo em Washington. O subchefe da pasta do desgoverno Petralha de ocupação desembarcou na capital norte-americana na última segunda-feira, dia 13. Também na revista Oeste a informação de que a organização Aliança em Defesa da Liberdade, ou ADF, na sigla em inglês, vai receber amanhã presencialmente o advogado Paulo Faria, que atua no caso de Daniel Silveira, às 16h no horário de Brasília. Faria cumpre agenda internacional em Washington, onde está para denunciar abusos no caso do ex-deputado e no processo de Flávia Magalhães. A brasileira, naturalizada cidadã norte-americana, foi alvo de mandado de prisão expedido pelo satânico psicopata golpista por causa de supostas fake news. A venérea Procuradoria-Geral da República descartou um pedido de petralhas e psolistas para prender o deputado Eduardo Bolsonaro. O sifilítico devorador de sanduíches de batatas fritas, Paulo Blenot, se manifestou contra o pedido apresentado pelos desocupados Lindinho da Farinha e Delíria Petroni, afirmando que os dois congressistas não estão habilitados para solicitar a medida durante o curso da investigação. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! A revista Oeste traz a notícia de que o Fazendão terá o primeiro açougue nuclear. A Eletrobras anunciou hoje a assinatura de um acordo para vender toda a participação da empresa na eletronuclear para a Âmbar Energia, parte do grupo JF Investimentos, pertencente aos irmãos Joesley e Wesley Batista. A transação foi fechada por 535 milhões de reais e ainda está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores, que vão decidir
se açougueiro pode mexer com usina nuclear. De qualquer forma, o controle da estatal de energia continua nas mãos do desgoverno Petralha de ocupação. A drenagem econômica do Fazendão continua a todo vapor. Agora, o Senado aprovou mais um trem da alegria, a criação de 330 cargos comissionados no inútil, corrupto e caríssimo Superior Tribunal de Justiça. O salário será de R$ 3.663,71, com um custo anual para os cofres públicos de aproximadamente R$ 17.490.000 por ano. A função estará hierarquicamente acima dos atuais comissionados, ou seja, essa turma nova vai entrar no ônibus e já vai se sentando perto da janela. Como se não bastasse, a venérea PGR está propondo um reajuste de meros 24% para os servidores do Ministério Público da União. Segundo a proposta encaminhada ao Congresso pelo blenorrágico PGR, a sangria ocorrerá em 3 estágios, 2026, 27 e 28, com aumento de 8% a cada ano. O indivíduo crente do pé quente, integrante do Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes, determinou o bloqueio de 390 milhões de reais em bens e valores do infame Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas. O pedido de sequestro de bens e valores foi feito pela Polícia Federal. O terrivelmente evangélico assinou a decisão no último dia 6 de outubro. 3 dias depois, o Sindinap foi alvo de uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga os descontos associativos irregulares em pensões e aposentadorias do INSS. A notícia a seguir sobre o agronegócio tem como fonte o IBGE. Portanto, é preciso ter um pé atrás ou mesmo os 2 pés atrás, dada a completa falta de credibilidade do Instituto. Segundo se informa, a safra 2025 alcançará 341 milhões e 900 mil toneladas e será 16,8% maior do que a de 2024. Ainda conforme o Instituto, o fazendão deve colher este ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo. Os cientistas desenvolveram uma espécie de madeira 10 vezes mais forte que o aço. Uma empresa norte-americana desenvolveu o novo tipo de madeira que, segundo ela, além de ter até 10 vezes a relação resistência-peso do aço, é até 6 vezes mais leve. O produto, que levou o nome de Superwood, acaba de ser lançado comercialmente, fabricado pela Invent Wood, uma empresa cofundada pelo cientista de materiais Yanbing Hu. O material é muito mais forte e melhor que a madeira em praticamente todos os aspectos já testados, segundo os cientistas. A SpaceX lançou o 11º voo de teste da espaçonave Starship. O veículo ficou cerca de 7 minutos no ar e voltou para a Terra, aterrissando no Golfo do México e completando com sucesso o teste que a empresa de Elon Musk visava. Uma das partes do foguete ficou no espaço e está fornecendo imagens ao vivo. O maior sistema de foguete já construído decolou para o espaço para testar novos dispositivos. No Diário 360, a informação de que o presidente Donald Trump prometeu desarmar os terroristas do Hamas rápida e violentamente, se não houver uma rendição. Confira. We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes. You say because quickly. everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me.
They will disarm or we will disarm them. Got it? Okay. What is next. the deadline you're going to put on that? You say quickly, sir. Sir, you said quickly, but what is the deadline you're going to put on that before you take period of action? time. Pretty quickly. Mr. A President. reasonable period of time. Congratulations. Na Gazeta do Povo, a denúncia feita pelas Forças de Defesa de Israel. Elas confirmaram que depois de exames realizados pelo Instituto Nacional de Medicina Forense, o quarto corpo entregue na noite passada pelo grupo terrorista Hamas não corresponde a nenhum dos reféns. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou que apenas 3 corpos pertenciam a vítimas raptadas para Gaza e que as famílias desses 3 já foram notificadas. A ONU está dizendo que os países podem financiar os 70 bilhões de dólares da reconstrução de Gaza. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirmou que nações como Estados Unidos e Canadá já demonstraram disposição de contribuir com os custos. A plataforma Rumble voltou a operar na França depois de uma vitória judicial sobre a censura. Em 2022, a Rumble afirmou ter recebido um e-mail de um funcionário do gabinete de um ministério francês exigindo a remoção de determinados vídeos da plataforma sob ameaça de processo judicial. Na revista Oeste, o CEO da Rumble, Chris Pavlovski, comentou o restabelecimento das operações na França, afirmando que, agora, o Brasil está sozinho como a única democracia, entre aspas, a bloquear o Rumble. E isso mostra exatamente de que lado está o governo brasileiro, que não é uma verdadeira democracia, apenas ao lado de Rússia, China e Coreia do Norte, na lista de países que proíbem a rede social. Militares de Madagascar assumiram o poder depois que o presidente fugiu do país. A ilha africana está tomada por protestos da geração Z, revoltada com as condições econômicas. Um vulcão entrou em erupção na Indonésia e lançou fumaça a 10 quilômetros de altura. A atividade do monte Leutobi Laki durou cerca de 9 minutos, segundo a agência geológica do país. Os Estados Unidos revogaram vistos de estrangeiros que comemoraram a morte do ativista conservador americano Charlie Kirk, incluindo um brasileiro. Segundo informações do Departamento de Estado, as 6 pessoas que tiveram os vistos revogados são da Argentina, Brasil, Alemanha, México, Paraguai e África do Sul, mas elas não foram identificadas. Os Estados Unidos anunciaram um novo ataque a um barco que estaria transportando drogas na costa da Venezuela. Segundo Donald Trump, os 6 homens que estavam a bordo foram mortos. O portal Space Liberdade repercute uma notícia publicada pelo jornal The New York Times, segundo o qual o presidente Donald Trump autorizou a CIA a realizar operações secretas na Venezuela, incluindo possíveis ações letais. Ainda na Venezuela, o colapso de uma mina de ouro ilegal deixou pelo menos 14 mortos. Os corpos foram encontrados em 3 poços diferentes e o trabalho de resgate continua em andamento. A explosão de um carro-bomba em frente a um shopping center de Guayaquil, a maior cidade do Equador, deixou uma pessoa morta. Um segundo veículo contendo explosivos foi encontrado nas proximidades, mas não detonou e foi imediatamente neutralizado. A informação foi dada pelo ministro do Interior, John Reinberg, que acrescentou que a polícia estava realizando detonações controladas e coletando evidências. E no portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que uma investigação exaustiva revelou que o governo mexicano de Claudia Sheinbaum enviou mais de 3 bilhões de dólares para financiar a ditadura cubana. Isso equivale a praticamente todo o orçamento de segurança do México para 2026. Uma loucura total. Em 4 meses, o México triplicou os embarques de combustível subsidiado para Cuba.
Um dos navios utilizados foi o El Sandino, sancionado pelos Estados Unidos desde 2019. Neste dia 15 de outubro, em 1582, começava a mudança para o calendário gregoriano, levando a uma adoção quase universal. Em 1783, o balão de ar quente dos irmãos e inventores franceses Montgolfier fazia a primeira subida humana, pilotado por Jean-François Pilatre de Rosier. Em 1928, o dirigível Graf Zeppelin completava o primeiro voo transatlântico pousando nos Estados Unidos. Em 1951, o programa de comédia I Love Lucy começava a ser transmitido pela televisão norte-americana. Em 1956, o Fortran, a primeira linguagem moderna de computador, era compartilhado pela primeira vez com a comunidade de codificação. Em 1969, durante o governo militar, era ordenada a reabertura do Congresso Nacional. Em 1990, o soviético Mikhail Gorbachev recebia o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços dele para diminuir as tensões da Guerra Fria e abrir a nação. E em 2003 era lançada a Shenzhou 5, a primeira missão espacial tripulada chinesa. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens, e dizer que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder individualmente por causa do acúmulo de trabalho, agora que eu faço tudo sozinho. E eu quero também abrir um parêntese aqui para explicar uma coisa para você. Toda vez que você manda uma mensagem para mim no site clnewsoficial.com, a mensagem não aparece imediatamente. Por quê? Porque ela depende de moderação. Eu sou o moderador. Então, mais tarde, eu leio todas as mensagens que me são enviadas e vou aprovando, etc. Aí a mensagem aparece para que todo mundo possa ler. Por isso, eu tenho recebido algumas mensagens, inclusive da minha quase vizinha, Mirna Chalfun, aqui aqui da Flórida, de Melbourne, na Flórida, dizendo que tentou mandar mensagens para mim e que não via nada escrito e que acabou desistindo. Mas não, na realidade eu vi todas as mensagens que a Mirna enviou e não tem problema, é só ter a paciência de esperar que eu leia e aprove a mensagem. As pessoas que já mandaram uma vez, geralmente já ficam aprovadas automaticamente. Mas quando a pessoa está mandando pela primeira vez, depende da minha aprovação. Por isso, eu peço a vocês a paciência. E eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, sem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. E aqui vai um forte abraço para o José Oliveira 42, para o Etevaldo Marques Barbosa, José Américo Bastos, Vanor Justiniano Alves Filho, Saviu, Terezinha Colaneri dos Reis, Luiz Paulo Cobra Monteiro Filho e para o Gustavo Ambrósio Evangelista. E mais uma coisinha. Quando você tem uma dor de cabeça, você sabe dizer o que está acontecendo? Qual o motivo da dor? Aqui estão os 4 tipos mais comuns de dor de cabeça. Na enxaqueca, a dor atinge essa região na cor vermelha. Quando é hipertensão, a dor é na parte de trás. Se você está estressado, a dor de cabeça é desse jeito aí. Agora, se você é obrigado a viver num fazendão desgovernado pela criminalidade petralha, aí não tem jeito, dói a cabeça toda. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos.
No fazendão você sabe como é. O café, o leite, a cerveja, o uísque, a gasolina e a cachaça são adulterados. Mas as urnas... as urnas são invioláveis. Hoje, 16 de outubro de 2025, é o Dia do Chefe, o Dia Mundial do Pão, o Dia do Anestesiologista, o Dia da Ciência e Tecnologia, o Dia Mundial da Alimentação, o Dia do Engenheiro de Alimentos e o Dia Mundial da Coluna Vertebral. Os indicadores financeiros mostram dólar recuando, euro e bolsa de valores avançando, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A reunião de Maurinho Bobeira, o ajudante de ordens de Papa Smurf Megalonanico, o verdadeiro chanceler do Fazendão, com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, marcada para as 3 horas da tarde de hoje, hora de Washington, durou cerca de 1 hora e 15 minutos. A reunião foi dividida em 2 etapas. A primeira, mais restrita, durou cerca de 15 minutos e foi apenas entre Maurinho Bobeira e Marco Rubio. Em seguida, uma reunião mais longa, que durou cerca de 1 hora, contou com a participação de diplomatas brasileiros e outras autoridades dos 2 países. Do lado norte-americano, foi destacada a presença de Jameson Greer, chefe do USTR, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, peça-chave na condução das políticas tarifárias e de acesso a mercados internacionais da gestão de Donald Trump. Numa primeira avaliação, os punhos de renda do Itamaraty dizem que a reunião de hoje representou um avanço no processo de reaproximação diplomática entre o Fazendão e os Estados Unidos, para tratar das questões comerciais e das sanções aplicadas pelo governo Trump a autoridades do Fazendão. Estes seriam temas de um eventual encontro entre os 2 chefes de Estado ainda sem data marcada. Segundo a Gazeta Brasil, é possível que o encontro do maior ladrão da história do Brasil com o presidente Donald Trump ocorra na 47ª reunião de cúpula da ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que vai ocorrer em Kuala Lumpur, na Malásia, entre os dias 24 e 28 de outubro. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o Tribunal Federal dos Estados Unidos solicitou ao Judiciário do Fazendão que notificasse o satânico psicopata golpista sobre o processo movido contra ele pela plataforma Rumble e pela Trump Media. O que deveria ser uma formalidade judicial de rotina em conformidade com a Convenção de Haia, foi tratado de forma a blindar o psicopata sancionado. O venéreo Paulo Blenot pediu ao Superior Tribunal de Justiça que rejeite o pedido de notificação com o argumento gonorreico e sifilítico de que os integrantes do Sindicato do Crime Organizado proferem decisões de forma institucional e, portanto, não podem ser punidos pessoalmente pelas decisões que eles tomam. Na revista Oeste, o advogado do Rumble acusa o PGR de proteger o doente mental. Martin De Luca diz que a manifestação da venérea PGR é profundamente decepcionante e juridicamente insustentável. Ele afirmou que a ação na Justiça da Flórida não busca punir o psicopata golpista por decisões no Brasil, mas que o objetivo é proteger os direitos constitucionais de cidadãos norte-americanos diante de ordens de censura de autoridades estrangeiras. Ainda segundo Martin De Luca,
Nenhum princípio de independência judicial dá a um agente público brasileiro ou de outro país o poder de silenciar vozes nos Estados Unidos ou de obrigar empresas norte-americanas a violarem a primeira emenda. Num exemplo clássico de ladrão protegendo ladrão, a revista Oeste informa que a base desgovernista Petralha de Ocupação conseguiu blindar o irmão do cachaceiro corno e maior ladrão da história do Brasil, que atende pela alcunha de Frei Chico e que atua na bandidagem como vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS votou a convocação do sindicalista na sessão de hoje, mas ela foi rejeitada por 19 votos a 11. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o purpurínico Lulu Boca de Veludo recebeu alta na tarde de hoje depois de ficar internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília por causa de um mal-estar não detalhado pelos médicos. Segundo a assessoria, o vaporoso Lulu Boca de Veludo apresentou melhora no quadro clínico e foi liberado para seguir com medicação em casa. Mas no Fazendão você sabe quando um desmata, o outro desesfola. Lulu Boca de Veludo agora está na mira de todos, especialmente por causa dessa internação inesperada e ainda mais especialmente por ela ter ocorrido poucos dias depois que ele bateu em retirada do Sindicato do Crime Organizado. A internet não perdoa, e uma vez que não houve nenhum boletim médico, as versões tentam se transformar em fatos, como essa notícia fake aí, que diz que ele descobriu que não terá o visto de entrada nos Estados Unidos de volta depois de conversar por telefone com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Um contato que jamais ocorreu. Da mesma forma, a notícia ainda inventa que o apartamento milionário da família de Lulu Boca de Veludo, em Key Biscayne, aqui na Flórida, foi a leilão. Outras versões mais apimentadas sugerem, sem qualquer confirmação, que a internação de Lulu Boca de Veludo estaria relacionada à necessidade de retirada de uma cenoura ou de um pepino que estaria entalado onde o sol não nasce. Dado o histórico de mentiras em série e de subterfúgios de Lulu Boca de Veludo, você sabe, tudo é possível, né? O jornalista Joaquim Ribeiro dá a lapada final lembrando de uma postagem de maio deste ano, onde se informava que, após um possível acordo com os Estados Unidos, Lulu Boca de Veludo deveria deixar o Sindicato do Crime Organizado e dizendo que ele não cumpriu as regras do acordo, pediu para sair para tentar se livrar, mas foi informado sobre as pesadas sanções que virão sobre ele. Agora foi chorar num retiro espiritual, pensou que havia derrotado o bolsonarismo. Porém, eleições não se tomam. É preciso ter o voto da maioria do povo brasileiro. Então, não amola, mané. E no Rádio Teatro, em cartaz no Sindicato do Crime, um novo capítulo da Briga de Bandidos. A Gazeta Brasil informa que o repugnante Boca de Caçapa e seu coleguinha Zé Peruca, ou Beija-Pé, protagonizaram o que foi considerada uma dura discussão, entre aspas, presenciada pelos asseclas no intervalo de uma sessão plenária. A Briga de Bandidos teve como ponto central a suspensão do julgamento de um recurso em que o senador Sérgio Iscariotes Morno tenta reverter a condição de réu por calúnia contra o laxante Boca de Caçapa. A análise do recurso de Sérgio Iscariotes Morno, que ocorria no plenário virtual da chamada primeira turma, já contava com 4 votos pela rejeição do pedido do senador,
quando Zé Peruca pediu vista, suspendendo o julgamento por até 3 meses. Laxante, o decano da Pocilga, questionou a Secla em tom irônico sobre a decisão. E aí começou o bate-boca, para felicidade geral da nação. Mas o que já era ruim só poderia piorar, não há como negar, né? Agora, no fim da tarde, por exemplo, a notícia de que o cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados decidiu indicar o Bessias para ocupar a vaga de Lulu Boca de Veludo no Sindicato do Crime Organizado. Hora de tomar um estomazil com urgência, né? Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com. No Diário 360, a notícia de que o desgoverno Petralha de ocupação, que prometia o equilíbrio fiscal e reformas estruturais ao assumir o poder, agora enfrenta um rombo colossal de 2 trilhões de reais na Previdência Social, impulsionado pelo regime de microempreendedor individual e pelos trabalhadores de plataformas digitais, como motoristas de aplicativos e entregadores. Essa bomba-relógio atuarial, projetada para explodir nas próximas 7 décadas, resulta da contribuição irrisória de apenas 5% sobre o salário mínimo, que mal cobre os benefícios generosos prometidos, como aposentadorias integrais e pensões, enquanto o número de inscritos explode para mais de 16 milhões, distorcendo o mercado de trabalho e incentivando a migração de empregos formais para essa informalidade disfarçada. Sob a gestão Petralha, que expandiu esses programas sem visão de longo prazo, o INSS vê a arrecadação encolher para míseros 1% do total, agravando o caos previdenciário que o Brasil já arrasta há anos. Os especialistas ignorados pelo Planalto clamam por mudanças urgentes na regulação, como elevar as alíquotas e limitar abusos, mas o desgoverno Petralha de ocupação prefere varrer o problema para debaixo do tapete, jogando a conta nas costas dos contribuintes honestos, via impostos indiretos e cortes em áreas essenciais. Essa inércia reflete a velha tática lulopetralha de populismo fiscal, que incha o Estado com gastos clientelistas, enquanto sacrifica o futuro da nação, provando mais uma vez que as promessas de responsabilidade econômica jamais passaram de mera retórica eleitoral. Na Gazeta Brasil, a informação de que a economia do Fazendão voltou a registrar crescimento em agosto, depois de 3 meses consecutivos de retração. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, o chamado IBC-BR, o índice que antecipa o resultado do Produto Interno Bruto, avançou 0,4% em relação a julho. O IBC-BR é usado pelo Banco Central para acompanhar a atividade econômica e orientar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 15% ao ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Quando os juros sobem, a demanda tende a ser contida, o crédito fica mais caro e a poupança é estimulada. Apesar de as taxas mais altas ajudarem a controlar os preços, elas também podem frear a expansão econômica, tornando o equilíbrio entre o crescimento e a inflação um desafio constante para a política monetária. No outro extremo está esta postagem do Kim Paim, que, ironicamente, comemora o grande dia em que se observa que o homem que fez a maior doação de campanha
para o maior ladrão da história do Brasil, agora vê a empresa dele ganhar cada vez mais destaque nas redes sociais e pelos piores motivos. O empresário Rubens Ometo, dono da Raizen S.A., perdeu 87,75% do valor nos últimos 5 anos, com as ações despencando de 6,23 para apenas 87 centavos. Kim Paim sugere que Ometo, empresário que deveria demonstrar visão, dobre a aposta. No portal Metrópolis, a notícia de que, mantendo a tendência observada nas últimas semanas, a cotação do ouro continua em disparada e voltou a bater um recorde histórico em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China e diante da expectativa do mercado por novos cortes de juros pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Na divisão de metais da Bolsa de Valores de Nova York, o ouro fechou com alta de 0,73%, negociado a 4.163 dólares e 40 centavos por onça Troy. Cada onça Troy tem aproximadamente 31 gramas, o que significa que cada grama de ouro está agora cotado a 133 dólares e 85 centavos. Na Gazeta Brasil, a informação de que um novo estudo da Universidade da Virgínia, aqui nos Estados Unidos, aponta que milhões de pessoas que passaram por experiências de quase morte, as chamadas EQMs, estão sendo deixadas sem apoio adequado, se sentindo isoladas e desamparadas depois de vivenciarem eventos que desafiam a compreensão da realidade. As EQMs ocorrem geralmente durante crises médicas graves e costumam incluir sensações de estar fora do corpo, encontros com pessoas desencarnadas e seres espirituais, lembranças de toda a vida, uma paz profunda e até mesmo a percepção de ter visitado um outro plano de existência. Embora muitos descrevam essas experiências como transformadoras e marcadas por uma sensação intensa de amor incondicional, o retorno à vida cotidiana pode ser doloroso e confuso. Diversos sobreviventes relatam depressão, raiva e uma profunda saudade do que chamam de lar espiritual. De acordo com o estudo, cerca de 10% dos norte-americanos, o equivalente a 34 milhões de pessoas, afirmam já ter passado por uma EQM. No entanto, a maioria encontra ceticismo e falta de empatia por parte dos profissionais de saúde ao buscar ajuda, sem falar no fato de que outros evitam mesmo a busca de apoio por medo de serem julgados, ridicularizados ou rotulados como loucos, o que, para os autores do estudo, reflete a falta de preparo do sistema de saúde para lidar com esse tipo de experiência. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, o alerta curto e grosso dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Se o Hamas continuar matando pessoas em Gaza, o que não estava no acordo, não teremos escolha a não ser entrar e matá-los. Obrigado pela atenção a este assunto. Ainda na órbita da Casa Branca, a porta-voz Caroline Leavitt revela que os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin concordaram em reunir os negociadores de alto nível na semana que vem para encerrar a guerra Rússia-Ucrânia. Putin e Trump também poderão ter outra reunião presencial. Caroline Leavitt lembrou que Trump recebe o catatal ucraniano Zelensky amanhã na Casa Branca e que na semana que vem deverá ocorrer uma reunião com as equipes norte-americanas e russas de alto escalão, o que pode ser seguida por uma outra reunião entre o presidente Trump e o presidente Putin. A Gazeta Brasil informa que um navio da Armada venezuelana pagou um mico monumental ao encalhar perto da praia, ficando com grande parte do casco coberto pela água. O navio de desembarque Capana
afundou pela proa após encalhar e não conseguiu recuperar a capacidade de flutuação e nem de se liberar sozinho. No vídeo é possível perceber que o casco da embarcação aparece afundado abaixo da linha de flutuação normal, com a água atingindo o número de identificação do navio. O incidente ocorre menos de 2 anos após esse mesmo navio ter passado por um completo processo de modernização. A revista Oeste informa que medidas mais rígidas para o ingresso e a permanência de estrangeiros em Portugal entram em vigor depois que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgou hoje a segunda versão da Lei dos Estrangeiros. As novas regras também afetam brasileiros que planejam residir no país. O endurecimento das leis de imigração integra compromissos assumidos pela Aliança Democrática, coalizão de centro-direita liderada pelo primeiro-ministro Luiz Montenegro, durante a campanha eleitoral. O texto inicial da lei foi aprovado em 17 de julho, mas vetado depois de decisão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional em 8 de agosto. A Assembleia da República aprovou a versão final em 30 de setembro, com 160 votos favoráveis e 70 contrários. O resultado foi parte de um acordo entre o governo e o partido Chega, mais à direita no espectro político. A oposição, liderada pelo Partido Socialista, rejeitou a proposta. Neste dia 16 de outubro, em 1793, a rainha Maria Antonieta era executada na guilhotina durante a Revolução Francesa. Em 1846, o dentista norte-americano William Thomas Green Morton administrava anestesia com éter durante uma cirurgia. Em 1923, a Walt Disney Company era fundada por Walter Elias Disney e Roy Oliver Disney. Em 1936, era inaugurado oficialmente o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o primeiro aeroporto brasileiro com finalidade civil. Em 1946, ocorria a execução por enforcamento de 10 dos 12 militantes do Partido Nazista condenados à morte no julgamento de Nuremberg. Em 1962, começava a crise dos mísseis cubanos, com duração de 13 dias, quando o presidente John Kennedy era informado das fotos tiradas no dia 14 de outubro por um avião espião U-2, mostrando mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Em 1998, o ex-ditador chileno Augusto Pinochet era preso em Londres, com um mandado de extradição por assassinato por determinação do juiz espanhol Baltasar Garzón. E em 2024, o exército de Israel matava o líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, na faixa de Gaza. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, me envia mensagens e dizer que eu sei que está difícil para todo mundo, mas se cada um puder me enviar uma pequena ajuda, seja de qualquer valor, com regularidade, isso vai me fazer uma enorme diferença. Desde já, eu agradeço o seu empenho e quero dizer também que leio todas as mensagens, embora eu nem sempre responda uma por causa do acúmulo de trabalho. Mas eu peço que você continue me escrevendo e peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Divulgue o site para todos que você conhece, para que esse jornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para o Diego Cruvinal Saboia, para o Gilberto Mant, Believe the Fact, Diana Dalbosco Marcos, Eulália Franco, Robert Souza Lana, Marcos Fernandes, Márcio Ferro e para o Alberto Mengozzi. Ah, e mais uma coisinha. Como você está sabendo, o vampiro prestidigitador, santo padroeiro do satânico psicopata golpista,
está tentando dar mais um golpe na falida democracia do Fazendão, inventando agora a presepada da dosimetria. Você já percebeu que um pouquinho de maquiagem na cara dele consegue transformá-lo na caquética e desorientada Fernanda Montenegro? Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com um alerta de utilidade pública que você deve compartilhar com todos que você conhece. Hoje em dia, usar a Globo Lixo como fonte de informação é a mesma coisa que usar o cachaceiro corno e maior ladrão da história do Brasil como referência de honestidade. Hoje, 17 de outubro de 2025, é o dia do eletricista, o dia da apicultura, o dia nacional da vacinação, o dia do maquinista da Marinha, o dia do profissional de propaganda, o dia da indústria aeronáutica brasileira, o dia nacional da música popular brasileira e o dia internacional para a erradicação da pobreza. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar, euro estável, bolsa de valores e Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Ontem, o CL News informou a você sobre a reunião ocorrida na Casa Branca, onde o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio recebeu o Maurinho Bobeira, o ajudante de ordens do Papa Smurf, o megalonanico, o verdadeiro chanceler. O sub do sub foi pedir a Marco Rubio que pegasse leve nas tarifas e sanções contra o Fazendão. Mas o que aconteceu, ao contrário da conversinha diplomática de que a reunião foi positiva, foi o seguinte, segundo diversas fontes com conhecimento de causa. Numa conversa tensa e cuja tensão, segundo o Diário 360, está refletida na foto de um Maurinho Bobeira cabisbaixo ao lado de um Marco Rubio resoluto, distribuída pela embaixada, o secretário de Estado Marco Rubio disse a Maurinho Bobeira que, por sinal, até ontem jamais havia conseguido trocar uma palavra com o secretário de Estado, que o fim da tarifa de 50% contra o Brasil depende da situação política e judicial do Fazendão, e citou nominalmente o satânico psicopata golpista e as sanções aplicadas sobre ele. O encontro com o pseudo-chanceler durou cerca de 1 hora na Casa Branca e terminou sem acordo. Marco Rubio foi categórico ao afirmar que os Estados Unidos não pretendem flexibilizar tarifas ou acordos comerciais enquanto persistirem os casos de censura, lawfare, violações de direitos humanos e perseguição política no Fazendão. O encontro cristalizou a percepção de fracasso diplomático, com o desgoverno petralha de ocupação acuado e sem respostas eficazes para conter a crise comercial que já sangra bilhões em exportações, evidenciando a fragilidade da estratégia do maior ladrão da história do Brasil frente à alinhadura de Donald Trump. Segundo fontes diplomáticas em Washington, o tom da conversa foi duro e direto, especialmente quando o secretário de Estado norte-americano mencionou o impacto internacional das decisões judiciais brasileiras. Marco Rubio teria dito, inclusive, que não há estabilidade econômica sem liberdade política. E para aqueles que ficaram elogiando
a excelente química que teria existido no encontro do cachaceiro ladrão com o presidente Donald Trump lá na ONU outro dia, assim como na excelente química do encontro de ontem, um especialista dos Estados Unidos no assunto identificou os elementos selênio, urânio e cobre para traduzir a química que rolou no contato de Maurinho Bobeira com Marco Rubio. Paralelamente, uma outra encrenca de enorme alcance começa a tomar forma por meio da montagem da rede global do chavismo para financiar líderes da esquerda. O portal Space Liberdade informa que Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência chavista, confessou perante a Justiça dos Estados Unidos que o regime venezuelano financiou ilegalmente a criação do partido espanhol Podemos, o movimento 5 Estrelas, na Itália, o paraguaio Fernando Lugo, o colombiano Gustavo Petro, o argentino Néstor Kirchner, o boliviano Evo Morales, o peruano Humala, o hondurenho Zelaya, além, é claro, do maior ladrão da história do Brasil, usando fundos da estatal petroleira PDVSA. A revelação foi publicada pelo The Objective, e, no detalhe, você pode ver aí o nome do cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados como sendo um dos beneficiários do dinheiro sujo da Venezuela, um caso que exige, de acordo com a legislação, a imediata dissolução do PT no Fazendão. Segundo as declarações do Frango, ou Zé Galinha, via documentos entregues à justiça espanhola e norte-americana, os repasses eram feitos mediante valizes diplomáticas, malotes lacrados isentos de inspeção alfandegária para contornar controles e ocultar os rastros. E, como diz o Gustavo Gayer, o presidente Donald Trump acaba de descobrir, através da denúncia do ex-chefe da inteligência de Hugo Chávez, que o maior ladrão da história do Brasil recebia dinheiro ilegal da ditadura venezuelana para fazer campanha no Fazendão. Ou seja, a situação do cachaceiro vigarista foi de péssima para desastrosa. E na Gazeta Brasil a notícia de que o satânico psicopata golpista que planejou e ordenou a execução de um plano perverso e totalmente fraudulento contra Felipe Martins, o ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, agora está fazendo cara de paisagem e está dando 5 dias para que a Polícia Federal esclareça a suposta viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos. Uma viagem que, como já ficou mais do que comprovado, jamais ocorreu. Em outras palavras, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Os sabujos que executaram a fraude criminosa vão se ferrar, enquanto o satânico psicopata, o verdadeiro golpista, vai fingir que não é com ele. Ê, Brasil! Na revista Oeste, um instantâneo do pântano mal cheiroso da corrupção que tomou conta do Fazendão, especialmente no judiciário, onde o fedor é especialmente intenso e nauseabundo, com a notícia de que um relatório parcial da Polícia Federal, anexado a um inquérito no Sindicato do Crime Organizado sobre venda de sentenças, revela a existência de mensagens sobre um repasse de R$1.100.000 para Catarina Buzzi, filha de Marco Buzzi, do inútil, corrupto e caríssimo Superior Tribunal de Justiça. O inquérito, supervisionado pelo Peixe Ensaboado, o advogado do ladrão que ganhou vaga no Sindicato do Crime, investiga uma rede de lobistas, advogados, empresários e ex-servidores ligados aos gabinetes dos ministros Og Fernandes, Isabel Galotti e Nancy Andrighi, mas esses 3 citados, incluindo Marco Buzzi, não são alvo de apuração. De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, a apuração da PF afirma que o advogado Roberto Zampieri, morto em Cuiabá em dezembro de 2023, e o empresário Haroldo Augusto Filho, sócio da Force,
mantinham laços com Catarina Buzzi, a filha de Marco Buzzi. A empresa de Haroldo Augusto Filho é investigada sob suspeita de envolvimento na compra de sentenças no STJ e no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E segue o baile. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! Aqui nos Estados Unidos, a rede de TV Newsmax deu destaque a um estudo que está alarmando Washington e a indústria farmacêutica, revelando que o suprimento de medicamentos dos Estados Unidos depende enormemente da China para a obtenção de ingredientes básicos. Essa vulnerabilidade, segundo os especialistas, pode ameaçar tanto a saúde pública quanto a segurança nacional. A análise publicada pela Farmacopeia dos Estados Unidos, no mais recente relatório publicado pela instituição, descobriu que os elementos básicos utilizados para a fabricação dos remédios mais vitais, elementos conhecidos como KSM, na sigla em inglês, são adquiridos de alguns poucos países. 41% desses materiais essenciais vêm unicamente da China, enquanto outros 16% são obtidos exclusivamente na Índia. Os chamados KSM são necessários para sintetizar os ingredientes farmacêuticos ativos, que, por sua vez, são usados para fabricar os medicamentos na forma final. Sem esses materiais, a produção de tudo, desde antibióticos até remédios para o coração, poderia ser interrompida se os fornecedores chineses ou indianos decidirem restringir as exportações. O relatório destaca a amoxicilina, um dos antibióticos mais receitados aqui nos Estados Unidos. Embora a amoxicilina pareça ser produzida mundialmente, a síntese desse medicamento depende de 4 KSMs produzidos quase que inteiramente na China. Como você sabe, não existe segredo que não possa ser revelado, mais cedo ou mais tarde. Por exemplo, acaba de ser revelada uma falha catastrófica. 50% dos satélites são vulneráveis e vazam dados sigilosos. Cientistas das universidades da Califórnia e de Maryland estudaram satélites geoestacionários, aqueles que ficam em posições fixas na órbita da Terra, com uma antena simples, captando informações enviadas por rádio a partir desses equipamentos. O que eles esperavam era encontrar dados criptografados que evitariam vazamentos e acessos não autorizados, mas acabaram se deparando com um problema monumental. Quase a metade dos sinais de satélite estava totalmente vulnerável. Na Gazeta Brasil, a informação de que o corrupto catetal ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu hoje com o presidente Donald Trump na Casa Branca em meio à crise, esperando que a paz em Gaza impulsione uma solução para o conflito com a Rússia. No portal Metrópolis, o otimismo do presidente norte-americano também foi registrado no encontro com Zelensky, um dia depois de um longo telefonema entre Trump e o líder Vladimir Putin, quando Trump disse que existe uma boa chance de concluir essa guerra. Na revista Oeste, a notícia de que o parlamento português votou hoje pela proibição do uso da burca muçulmana e de todos os véus que cubram o rosto em espaços públicos. A verdade é que o islamismo não tem lugar no Ocidente. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith,
A notícia de que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio revela que objetos voadores não identificados, que não pertencem ao nosso mundo, foram observados sobrevoando instalações nucleares restritas dos Estados Unidos. Marco Rubio afirma também que pessoas perderam a vida falando abertamente sobre essas coisas. O documentário The Age of Disclosure, ou A Era da Revelação, vai expor um esforço mundial de 80 anos destinado a esconder a existência de vida inteligente não humana. O documentário apresenta depoimentos de membros do governo norte-americano e das comunidades de inteligência que afirmam ter conhecimento direto do que foi ocultado. Neste dia 17 de outubro, em 1771, estreava em Milão a ópera Ascanio in Alba, composta por Mozart aos 15 anos de idade. Em 1888, o empresário norte-americano Thomas Edison registrava uma patente para o fonógrafo óptico, o primeiro filme. Em 1907, a empresa britânica Marconi, de telecomunicações e engenharia, iniciava o primeiro serviço comercial transatlântico sem fio. Em 1931, o gangster norte-americano Al Capone era condenado por sonegação do imposto de renda. Em 1933, o físico teórico alemão Albert Einstein fugia da Alemanha nazista e se mudava para os Estados Unidos. Em 1956, Bobby Fischer derrotava Donald Byrne no chamado Jogo de Xadrez do Século. Em 1989, a cidade de São Francisco, na Califórnia, era atingida por um terremoto de 7,1 graus na escala Richter. E em 2003, o Taipei 101, um arranha-céu de 101 andares, se tornava, na época, o maior edifício do mundo. Mais uma semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando. Mas eu aproveito para agradecer muito mesmo a você dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal e me envia mensagens. E dizer que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder individualmente por causa do acúmulo de trabalho. Mas pode continuar escrevendo e eu peço também para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, sem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. E se você puder enviar uma ajudazinha, por menor que seja, ela será muito bem recebida. Aqui vai um forte abraço para o RCC Cinefoto, para a Tânia Porres 9995, Bernie Walker, Teddy Boy Conservative 1953, Fel Oliveira, Abelão da UEP, Michele 1987 e para a Keila Otto. Ah, e mais uma coisinha. O Fazendão está a cerca de um ano da próxima eleição presidencial e o CL News está curioso. Em qual candidato você pretende votar? Para facilitar a sua tomada de decisão, ao meu lado estão os 6 candidatos considerados mais viáveis para você escolher. Qual deles você prefere? Até a semana que vem.